gente, é porque nós combinamos, eu passei um artigo de saúde mental para vocês lerem, e aí vocês vão fazer uma atividade em grupo para mim. Aí depois eu vou colocar lá para vocês o que vocês vão fazer direitinho, mas é para a próxima aula, tá? Tá. Mamãe, agora você pode ir lá no banheiro pegar a Que... minha água? Peraí. Que exame que a Ana grávida? Ana grávida. É a Ana Baiana, engraçada. A Ana Cabelo Vermelho falou comigo que não ia poder, que já tinha compromisso. Mas foi comprar coisa pro noivado, olha, gente. Ah, nem. Muito difícil. Vai ficar noiva e a gente nem vai poder ir comer um docinho. Não. É tenso, muito tenso. Peraí. A gente não vai poder nem fazer festinha na sala para irritar a direção. Não é, gente? Nossos cafés. Nossa, saudade de irritar aquele povo. Olha, ele tá sendo Trem gravado. dos pais, gente. Mas era muito bom. Ô, gente. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Vocês chegaram a ver a escala de coma de Glasgow? De engasgo, não. De Glasgow? Já ouviram falar? Já ouvi, mas acho que você não deu aula, não. Acho que a gente não viu, não. Na Carol, Tá. ela deu. Hã? Deu? A Carol deu. E ela Nem deu tô lembrada. a versão atualizada ou não? Deve ser antiga. Nossa, gente. Nada Aqui, ó. atualizado naquela mulher, Catelina. Então, na verdade, é o seguinte, eu trouxe para vocês, vou ter que deixar bem menor aqui. Aí eu vou disponibilizar lá Ô, para vocês, tá? prof, mas Oi. aqui, você não vai corrigir o exercício com a gente, não? Tô com muita dúvida. Calma aí. Ô, gente, vocês estão vendo aí? O que você quer corrigir, Ana? Eu tô Todo vendo, mundo mas quer corrigir exercício? Vamos corrigir, então. Podemos. Podemos corrigir. Peraí, deixa eu só ver aqui o exercício. Eu acho bom, né, amada? Porque a gente vai ter prova aí, tá puxado. O que tá puxado, gente? A matéria... Lá em prova, Cateline, vai ter a revisãozinha para nós? Vai, né? De praxe, né, gata? Lindeza. Hoje eu tô, viu, Lisiane? Hoje eu tô sem meu remédio. Viu? Deu até saudade da aula presencial. Eu não tava Escutar a reclamando. Simone mandando os outros calar a boca. Só isso que acontece nessa aula. Pelo amor. Meu Deus. Vocês sentiram minha falta, né? Ninguém sentiu minha falta, credo. Voltei com tudo também. Ô, gente, então vamos lá. O que vocês têm dúvida nesse exercício aqui? É em todas as questões ou na última questão? Ô, Fernanda, Eu tenho a última. eu tive... Na última. Eu não fiz a última, não, porque eu não... Então tá, então as outras estão tranquilas. Cateline, Oi. a Nátia pediu para você aceitar ela aí. Uai, mas não tá aparecendo aqui para me aceitar ninguém. Então Sim, tá tranquila, mas dá uma reforçada aí que a gente vai dando. Então vamos lá, gente. Aqui, fala com a Nátia para entrar no link de novo. Peraí, Peraí que eu vou pegar aqui o link aqui. Aí eu vou mandar para você, Simone. Você manda... Vou começar a cobrar, hein? Cobra dela, tá? De mim não. Aqui, quero pagamento em ponto. Eu não tenho dinheiro não, gente. Nem Ponto, ponto você para tem dar. muito ponto pra você me dar. Tem ponto para dar ninguém. Credo, Cateline. Eu vou sumir de novo. Peraí que eu vou ter que mandar por aqui, ó. Porque pelo WhatsApp do web ele tá dando pau. Peraí. Celular de pobre. Oh, Jesus. Não, é o WhatsApp, o web que tá dando pau. Pensa, gente. Então, internet fraca. Difícil, mas tá vendo? O professor sofre, gente. Aqui, ó. Pede pra ela entrar aí. Ô, gente.
Então, vamos lá. A questão 1 está falando assim: as fraturas são lesões comuns em nossos ossos. O termo fratura é utilizado quando os ossos estão deslocados da posição original, os ossos apresentam-se desgastados, os ossos perdem sua continuidade, os ossos apresentam-se porosos, ou os ossos, aí, agora a Nath entrou, não estão envoltos por cartilagem. O que vocês marcaram aí? C de Eu cão. também marquei C. Isso aí, C. C. isso aí. Beleza. Bom, de acordo com o tipo de lesão, podemos classificar uma fratura de diferentes formas. As decorrentes de grandes impactos, provocados pela aplicação de força maior que a suportada pelo osso, são chamadas de expostas, fechadas, traumáticas, fraturas por estresse, fraturas em osso patológico. Qual que vocês marcaram? C. Traumáticas. É aí tranquilo, né? Atletas normalmente expõem o osso a uma sobrecarga constante por causa da prática de atividades de grande intensidade. Essa constante tensão sobre essas estruturas do corpo pode promover o desenvolvimento de um tipo específico de fratura, conhecido como D de nada. fratura por estresse. É. É isso aí. Muito Em eu. caso de fraturas, Muito eu, estresse. muito Simone. Em caso de fraturas, são essenciais alguns cuidados. Marque a única alternativa que apresente o que não deve ser feito em caso de fratura exposta. Tentar recolocar o osso no local, cobrir o ferimento com pano limpo, imobilizar o local, procurar ajuda médica imediata, não fornecer água ou comida para o acidentado. Tentar recolocar o osso no local. Isso aí. Isso aí sem nenhuma dúvida, né, gente? Não. Só na 5. Professora, Agora que tá queridinha. Oi. antes de você passar para 5, o que é uma fratura em osso patológico? É quando a pessoa já tem uma doença nesse osso, por osteoporose, alguma coisa. Então, o osso ele se quebra sozinho, Ah, tá. tá? Então, vamos lá, gente. Eu não entendi porque que vocês tiveram dúvida aqui nessas 5, não. Eu não sei. Tranquilaça, gente. Olha só, vamos lá. Faça um estudo de caso no qual você é um socorrista do SAMU e, ao atender a ocorrência, se deparou com 2 vítimas. Uma delas com fratura exposta em membro inferior esquerdo e a outra vítima com queixas álgicas em membro superior direito, sem conseguir realizar qualquer movimentação. Não esqueça de aferir os dados vitais. Bom, então, aqui primeiro a gente tem que organizar, né? A gente tem 2 vítimas, então o que a gente tem que fazer primeiro? Ver qual que é a prioridade do atendimento. Quem que tem que ser priorizado, gente? Aqui tem uma fratura exposta ou aqui tem que está com uma queixa álgica? Com fratura exposta. Então, beleza. Então, a gente vai dar o nome de vítima 1, tá? Então, a vítima 1, o que nós vamos fazer com essa vítima? Aqui só está falando que eles estavam, não falou como que estava, se estava deitado, se não estava. Então, nós vamos, já começar o atendimento dessa pessoa. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, nós vamos pegar essa vítima, nós vamos colocar ela em decúbito dorsal, e aí a gente vai avaliar, realizar um exame físico rápido. Enquanto um está avaliando, um vai fazer um exame físico na cabeça e já vai imobilizar, tá? Por quê? Gente, quando a gente é socorrista do SAMU, por exemplo, a gente não fica sozinho, né? Então, é no mínimo dupla. Aí vai ser dupla ou trio para o atendimento. Então, no mínimo, uma dupla. Então, avaliou a cabeça, já segurou para imobilizar a cervical, certo? Independente se o paciente estava em pé, se ele estava andando, se ele não estava na cena, a gente vai colocar esse paciente em decúbito dorsal e vai imobilizar a cervical dele. Por quê, gente? Esse paciente, se ele sofreu um trauma, no momento da adrenalina com um pico mais elevado, ele não vai sentir nenhuma dor. Então, ele pode estar com algum tipo de fratura. Essa é aceita, né, Cris? Então, ele pode ter qualquer tipo de fratura e ele não está sentindo, né? Então, inclusive em região cervical, principalmente, tá bom? Então, a gente vai sempre estabilizar esse paciente e imobilizar. Então,
A gente vai mobilizar esse paciente, aí a gente vai fazer um exame físico nesse paciente. Depois eu vou inventar um videozinho desse, tá, gente? Eu vou inventar com a Lavínia. Deixa, eu e a minha assistente, nós vamos inventar. Eu vou colocar aqui. Então, peraí. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu Professora. consigo abrir uma página aqui, aí eu consigo ir anotando junto com vocês, tá? Professor, então sempre o primeiro a ser socorrido é aquele que não queixa de dor? Não, é o que você vai ver o grau de, você vai ver a gravidade dos dois. Um está com fratura exposta. Se ele está com fratura exposta, provavelmente ele está com um pico de hemorragia, certo? Entendeu? Sim, eu achei que era o contrário. Eu achei que como é interno, corre o Não, risco mas de ele está com ter... queixa álgica onde? No membro superior? No membro superior, então, ou seja, no membro superior direito, então, ou seja, no braço. O outro está com uma fratura exposta, ou seja, está visível, teve a ruptura da pele, não é isso? Então, teve exposição extracorpórea que a gente fala, não é isso? Então, por isso, esse paciente ele vai ser primeiro, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui para vocês. Vou ver se eu consigo colocar aqui a folha branca, tá? Para vocês aqui. Que aí a gente vai fazendo junto, tá bom? E, professora, eu posso te enviar de novo, então, o que eu fiz e mandei, mas eu acho que ficou errado. Pode, não tem problema não. Ô, gente, Ih, deixa eu só eu fazer um também. teste aqui. Olha aqui se vocês estão vendo isso aí, ó. Que eu tô escrevendo agora. Tô vendo. Então, beleza. Aumenta Então, a nós letra. vamos fazer junto aqui, tá? Aumenta a letra, é isso que eu ia falar. Tá, peraí. Peraí, deixa eu só... Não tô chegando nada. Ô, professora, Calma, eu não escrevi nada. deixa não, doido. Oi. Eu vou refazer então minha questão aqui e te manda por e-mail. Isso daí por quê? Tá, Tem umas beleza. coisas que eu esqueci. Então, peraí. Deixa eu só ver se eu consigo, então. Ô, Cateline, Oi. então é para todo mundo refazer e mandar de novo ou não? Aqui, ó, vocês vão refazendo aqui o que eu colocar aqui, vocês vão colocar lá e vocês... Não precisa refazer, não, gente. Não precisa refazer para O meu mandar, não não. é muito diferente disso aí que você falou, não. Então, beleza. Vocês estão vendo aqui essa aqui? Deixa eu ver aqui o Aham. que vocês estão vendo. Peraí. É isso aí, aqui, ó. Ó. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? Então, a gente vai colocar aqui, então, vítima 1. Então, a vítima 1, o que nós vamos fazer, então? Peraí. Como que eu vou colocar aqui? Realizar a posição de decúbito dorsal. Peraí, Professora, tem gente chegando. Oi. se não for incomodar muito, poderia escrever também por que que a vítima da fratura exposta é a prioridade? A questão lá da hemorragia? Posso, deixa eu escrever aqui então, peraí. Apresenta fratura exposta, portanto, um nível de hemorragia por estar com isso extra. Oh, meu Deus do céu. Deu?
Professora, mas por que a com fratura esqueci o nome, é que não é exposta. Por que não pode ter o risco de hemorragia também? Pode ter o risco de hemorragia. Nós vamos atender as duas vítimas quase que simultaneamente. O nosso atendimento aqui ele é muito rápido, só que primeiro você precisa avaliar quem está com hemorragia. Quem está com hemorragia fica no pico da lista, entendeu? Então vai ser sempre isso. Então a gente vai realizar. Então a gente vai avaliar. Tem alguém que está com alguma ferida, alguma exposição extracorpórea? Tem, não tem? Então é a vítima 1, está com a fratura exposta, então ali está com hemorragia, aquela pessoa ela tem um risco de morrer muito mais rápido que com uma que esteja com uma hemorragia interna. Por quê? Porque ali da fratura exposta, o que ela pode evoluir para quê, gente? Infecção? Não. Uma hemorragia? Não. Hemorragia, ué. Para um choque hipovolêmico, não é? Não é isso? Se você tá falando. Gente, vamos pensar comigo. A pessoa, ela tá com um corte na perna, tá no membro inferior. O membro inferior tem uma artéria muito importante, que se tiver sido rompida, essa pessoa ela pode morrer em questão de minutos. Então, quando a gente tem uma fratura exposta com hemorragia, né, que fratura exposta geralmente ela tem um nível de hemorragia. Eu coloquei que ela tem um nível de hemorragia, por quê? Porque aqui não tá falando que a pessoa está com hemorragia. Mas se teve ruptura de pele, então ela tá com um nível de hemorragia, certo? Algum tipo de sangramento ela tem, não tem? Sim ou não? Sim. Então, aí o que acontece, gente? O que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que estabilizar essa pessoa e ao mesmo tempo, a gente já vai estancar essa hemorragia. Por quê? Essa pessoa, quanto mais sangue ela perde, quando ela está perdendo sangue, ela está diminuindo, então, todas as funções dela, né? Então, o coração, ele vai trabalhar de forma mais acelerada e com menos volume. Então, essa pessoa está perdendo sangue, então ela está perdendo temperatura também. Então, essa pessoa vai entrar rapidamente num choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico pode gerar uma parada cardiorrespiratória e falência múltipla de órgãos, entendeu? Ou não? Entendeu? Sim. Sim? Então tá, então vamos lá. Então pensa comigo, gente, a gente vai precisar então realizar a posição de decúbito dorsal e realizar a imobilização da cervical. Uhum. Com colar cervical e exame físico rápido. Ô, professora, você podia gravar um vídeo, hein? Vou tentar. Eu vou tentar gravar um vídeo disso aqui para vocês, tá? E o exame físico rápido. Por quê, gente? A gente não vai ter que ficar lá avaliando, isso e aquilo. Não, gente, o exame físico, a palpação rápida. Por quê? Num atendimento de urgência, a gente faz tudo rápido, tá? Então, vamos lá. Então, a gente fez o exame físico, a palpação. A gente, então, vai fazer a imobilização do pescoço, já coloca o colar cervical. Logo em seguida, o que a gente faz, gente? O que a gente precisa fazer? O paciente está com hemorragia? Precisa estancar para imobilizar logo. Quem que fez coisa demais? Então, o que a gente precisa fazer? Controlar a hemorragia, não é isso? Como que a gente vai controlar a hemorragia, gente? Colocando a gazinha onde a fratura está exposta. Colocar o toniquete, professora? Hã? Colocar o toniquete? Não, toniquete não faz nada. Na verdade, o toniquete a gente não vai usar aqui. Primeiro, a gente sempre vai tentar o curativo compressivo, tá? O que vai ser o curativo compressivo? A gente vai pegar gases abertas ou compressas, tá? E vai colocar
vai colocar na ferida e vai usar a atadura para fazer essa compressão. Então, a gente vai fechar com a atadura. Claro, gente, que a gente vai avaliar. Se a fratura estiver exposta, apresentando quebra de osso que esteja estufado para fora, vai depender, a gente não vai conseguir fazer isso aqui de uma forma tão compressiva, tá? Aí vai depender. Aqui a gente vai colocar de uma forma geral, porque não fala como que estava o estado dessa fratura, só fala que estava fraturado, certo? Então a gente não está colocando o osso para dentro, nem nada, a gente está fazendo um curativo compressivo, somente comprimindo para evitar as hemorragias, beleza? Beleza. Ok. O que mais que a gente precisa fazer aqui, gente? Colocar Um dos dados vitais. Isso. Então, a gente vai avaliar os sinais vitais, o que mais? A gente também tem que estabilizar o osso, né? Tipo, fazer tipo aqueles rolinhos assim. Então, aqui a gente vai imobilizar a fratura. Vai imobilizar? Sim. Sim. Então, a gente vai imobilizar a fratura, né? Não vai colocar a tala, não? Com tala ou sem tala, gente? Com tala, não. Eu coloquei com tala, tá errado? Tem que ser Professora, com primeiro tala? eu coloquei que tem que estabilizar o osso, né? Que se está exposto, imobiliza ele com aquelas rodelinhas que o pessoal fala, não sei se é essa palavra. E aí, depois de fazer isso, vem com a tala por cima. Então, isso daí, gente, quando a gente faz esse curativo compressivo, a gente não precisa Não dos quero. rolinhos, tá? Aí a gente já pode usar direto a tala, tá bom? E tipo aquelas botinhas de papelão que coloca. É a É tala. isso que eu Você fiquei vira a na tala. dúvida. Ah, tá. Que Mas eu ia- aqui, por exemplo, tem aquelas que é mais flexível, que parece de tipo de ferro e parece de, como é que chama aquele trem? EVA. Aham. E a outra parece de papelão mesmo, aí faz tipo uma botinha. Vai de resgate ou tipo assim, por exemplo, o Não, SAMU usa geralmente uma, na o ambulância a Corpo de gente só Bombeiro usa usa aquela outra. parecendo EVA. Ah, chique, beleza. Aquelas que vocês viram no vídeo. Mas então o nome, seja de papelão ou seja essa, é sempre tala mesmo. Tala, isso. Aí o tipo da tala não importa, é tala. Entenderam? Professora, mas eu vi Sim. um vídeo que falava assim que se a pessoa tivesse hemorragia, tinha que estancar o sangue, e aí depois que estancasse o sangue, fazia esse rolinho e colocava. Mas aqui a gente já está fazendo curativo compressivo. Quando a gente faz o curativo compressivo, a gente já está colocando as gases e a gente já está colocando as talas. A gente já está colocando as ataduras. Então, a gente automaticamente ali já está fazendo também a vez do rolinho, tá? Então, não precisa, não tem necessidade do rolinho. Vai depender de como tiver o membro. Se ele tiver muito virado, se precisar de estabilizar ele melhor, aí sim a gente vai usar o rolinho, tá? Mas não necessariamente em todos os casos a gente precisa do rolinho. Ô, Caterine, deixa eu te perguntar. A ordem, então, seria que eu coloquei no meu assim, que eu apliquei a gazinha na onde estava exposto o osso, depois coloquei a tala e depois fiz a atadura. A ordem tá diferente? Tá, primeiro você tem que fazer o curativo para depois você colocar a tala. Tá, aí a gazinha, as ataduras e a tala. Isso. Aí a tala, gente, depois a gente vai colocar mais atadura para prender a tala, né? Mas essa tala que a gente usa, essa atadura que a gente usa com curativo aqui, ela tem que ser muito apertada, tá? Porque é compressivo mesmo. Ou seja, a gente está fazendo uma vasoconstrição manual, tá bom? Nesses vasos dessas artérias aí que foram rompidas. Ô, gente, e depois que a gente imobiliza a fratura, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar no conforto do paciente, tipo, se ele está sentindo dor, essas coisas. Transportar, né? Aí que tá, o socorrista pode aplicar medicação?
Por Não, indicação mas, tipo assim, do médico? só prescrição médica, tipo. Eu fiquei super na dúvida nisso. O que Eu a ia gente vai fazer colocar. aqui, gente? Cateline, Oi? não vai um médico, não vai? Na ambulância? Fiquei com essa dúvida. Não, É isso gente. que eu pensei. Às vezes, vai usa. enfermeiro, vai da Mas ambulância, por enfermeiro não exemplo. pode prescrever medicação. Não, ó, vai na ambulância, na USA, que é avançada, vai um médico, um enfermeiro e um motorista socorrista. Ah, Na básica vão 2 técnicos de enfermagem e um motorista socorrista. Mas todos os atendimentos, até da USA, nós fazemos também de acordo com a regulação. Tá? Claro que nós podemos tomar algumas iniciativas lá no local, mas para todo tipo de medicação e tudo, é a regulação que tem que nos falar. Por quê, gente? Porque o tipo de prescrição que a gente usa no atendimento a pH móvel é o verbal. Só que o verbal que está, quando a gente fala com a central, está sendo tudo gravado. Então, se ocorrer algum erro ali, depois a gente consegue ouvir de novo e a gente consegue, então, ter aquela, como que fala? Um acesso. Aquele respaldo, entenderam? A gente consegue ter o respaldo. Agora, se eu falar com você assim, se eu tô lá, eu sou uma enfermeira, tô lá com você, a USA, por exemplo, foi lá atender, ajudar a USB. Aí eu, como enfermeira, vou lá falar com o técnico assim, faz aí 2 ampolas de adrenalina a cada 3 minutos. Aí ele vai lá e faz 1,5 para cada ampola, a cada vez que fosse para fazer uma só. Aí depois esse paciente ele vai ter um efeito rebote. A culpa vai ser de quem? Da enfermeira. Vai ser De do quem aplicou, né? Porque o técnico, o enfermeiro responde junto com ele. Mas tá certo ele fazer? Não. Não tá, não. Por quê que não tá certo? Porque para ele fazer, ele teria que ter algo. Para eu estar falando com ele ali na hora, ele teria que ter algo escrito. Agora, a partir do momento que você está falando com o rádio, já está ficando tudo gravado, tá? Agora, se o regulador falou, eu quero que você faça uma ampola a cada 3 minutos, e ele fez 2, e ele fez errado, ele matou o paciente, ele vai responder sozinho. Por então, quê? pelo rádio, pode ser prescrito medicação? Sim, inclusive a gente faz isso pelo rádio Não só. sabia, juro. Hã? Não sabia. Cateline. É, pelo Pois rádio. é. Aqui, Aqui. o meu eu coloquei que a gente fez acesso e administrou medicações conforme prescrição médica. Isso aí, não tem problema não. Mas aqui, gente, no caso, a gente não vai colocar nenhuma medicação no paciente. A gente vai só colocar um acesso venoso periférico PERV. O que é isso? É um acesso que ele tá bom para correr muito volume se precisar. Então, esse acesso venoso ele tem que ser calibroso, tá? Então, é no mínimo um gel com 18. No trauma, a gente sempre usa de 18 para baixo, tá, gente? Então, vai ser 18, 16, 14. Menos que isso, a gente não usa, Eu tô abismado, porque o meu pode- tá igualzinho o seu. Porque o quê? O meu, tá igualzinho o seu. Eu acho que você copiou de mim, certeza. Pode ser. Eu acho, viu? Então, gente, olha Eu só. fiz um rascunho. Não pode mudar, não. É porque a Adriele falou assim, Liz, socorrista não faz o acesso. Aí eu tirei do A meu. gente faz acesso. O técnico de enfermagem faz acesso. Só que ele pode colocar soro a qualquer momento no paciente. Isso não tem, porque o soro ele não tem contraindicação, tá? Ele vai ter contraindicação à quantidade, mas isso aí é só a gente fechar um pouquinho. Então, o que é indicado? A gente sempre coloca para correr mais lento. Agora, se o regulador fala assim, pode correr livre, aí é diferente, entenderam? Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho antes de você voltar. Eu vi um vídeo que ele estava com uma fratura exposta. Aí, rapidamente, por prescrição médica, o médico pediu morfina e o Plasil. Por que as duas medicações juntas? Porque o Plasil, ele vai evitar que esse paciente tenha náusea e vômito, ou seja, que ele vai perder ainda mais líquidos, porque ele já está perdendo sangue, não é? O choque hemorrágico, o que ele é, gente? A perda de sangue e de líquidos, não é? Os líquidos a gente perde por vômitos, pela diarreia,
não é assim? Por uma poliúria. Então, o que acontece? Quando a gente tem um paciente que ele pode evoluir para um choque, a gente tem que diminuir o risco de náusea e vômito dele, tá? Aí, por que ele prescreveu morfina? O que isso aí ele foi feito, basicamente, deve ter sido feito pela USA. Porque numa USB, por exemplo, nem morfina tem. Por que foi feito? Por causa do grau da fratura dele, tá? Então, o paciente estava com um nível de dor muito acentuado. Então, por isso que foi prescrita essa medicação para dor bem forte. Agora, a morfina, a gente deixa para último caso sempre. Por quê? Se o nível da dor não tiver bem padrão, que é bem alto mesmo, a morfina ela vai fazer efeito rebote também, tá? Ou seja, o paciente, além dele continuar sentindo a dor, que essa morfina não vai fazer um efeito de tirar a dor por completo, esse paciente ainda vai ter náusea e vômito também. Ficou claro, gente? Ficou. Gente, é uma pena a gente não poder ter essa aula ao vivo. Infelizmente. A aula que eu mais queria na minha vida. Pois é, gente. Aham, mentirosa. Tantas coisas. Ô, gente, agora é sério, essa aula é muito gostosa, gente, mas infelizmente eu não tô conseguindo, eu não sei nem se eu tô conseguindo passar para vocês assim por a aula online. De verdade. Você fala bem, prof. Ela fala bem, mas eu não entendo nada. Com os vídeos vai ficar Você não bem entende melhor, nada viu? nem na sala. Ô, gente, então vamos lá. Então, por que a gente tem que colocar um acesso venoso nesse paciente? Porque ele teve alguma perda de sangue, né? Então, para a gente evitar que diminua a quantidade de líquidos, né, termostático nesse paciente, então a gente precisa infundir soro nesse paciente, certo? Certo. Beleza. Então, o que mais que a gente precisa fazer com esse paciente, gente? Colocar na maca agora. Não, aqui, para a gente evitar que essa temperatura diminua, o que a gente faz? Então, a gente vai pranchar esse paciente, né? Muita coisa. E o cobertor? É mesmo, Adriele, você inventou um monte de coisa. Os vídeos do YouTube não mostram isso tudo aí, não. Né, mostrou já que depois do acesso coloca na maca. Era prancha, Adriele, aí, ó. E leva pro hospital. Ambulância, Adriele. Manta térmica, né? Por quê? Porque a gente tem que manter esse paciente aquecido para evitar que ele perca a temperatura, né, gente? Se esse paciente perder temperatura, o que acontece? Professora, isso na vida real acontece de verdade. Da hipotermia. Esse aqui é um caso muito, muito clássico que acontece, sim, sempre, gente. Eu não acredito, não. Claro que acontece, adulto. É pra ver depois. Tem mais exercícios aí que vocês vão ver. De casos A mãe da reais. Adriele é a melhor. Quê? Agora não dá tempo, não. O cara vai morrer. A mãe da Adriele tá sabendo mais que ela. Tá vendo? Como que foi que eu respondi o exercício dela? Seu rabo, mentirosa. Gente, pelo amor de Deus. Então vamos lá, gente. Depois que pranchou o paciente e colocou na manta térmica, o que a gente faz? Aí agora pode colocar na maca. Mata ele. A gente vai acionar primeiro a central de regulação, né? Nossa. Porque se é uma pH móvel, a central de regulação é quem direciona essa ambulância, não é isso? É. E esse paciente ele tem que ser encaminhado para qual tipo de João 23. João 23. Por quê? UPA também, que tem ortopedia. Porque é especializado em traumas. Lá é trauma. E foi um trauma. Mas então todo trauma que tiver a gente tem que levar para o João 23? Não necessariamente. Não. Mais Esse caso, você perto. acha que tá precisando? Eu acho que sim. Foi um trauma do osso, né? Aí eu pergunto de novo, todo trauma a gente precisa encaminhar para o João 23? Não, UPAs mesmo tem ortopedia, então dá para encaminhar para UPA. Uhum. Mas esse paciente, ele vai precisar só de um ortopedista? Não. Acho que não. Não, dependendo é cirúrgico, então...
tem que ir pro. Como é que fala? Pro No bloco, né? hospital Operar. especializado, sei lá. Ah, agora vocês chegaram no ponto. Gente, esse paciente vai precisar de uma unidade hospitalar. Ao hospital, a referência, então, que ele vai, de acordo com a central de regulação, que tem, então, ortopedista, né? Vai precisar de um ortopedista. O que mais? Não, no meu eu coloquei o hospital mais próximo. E cirurgião geral, gente, conforme a regulação. Por quê? Por que cirurgião geral? Porque a gente não sabe se ele vai precisar de mais alguma coisa. Uma cirurgia, né, professora? Então, Mas vai ô, ter que gente, fazer em outra parte. exatamente. Por quê, gente? Porque aqui, ó, a gente avaliou esse paciente no geral, mas por que precisa de ser num hospital? Porque no hospital a gente tem tomografia, né, se precisar, ressonância, raio-x, porque na UPA a gente vai ter o quê? Só o raio-x, não é? E esse paciente pode ser que ele precise de uma tomografia, de um eletrocardiograma. O eletrocardiograma tem na UPA? Tem. Pode ser que ele precise de um eletroencefalograma, né? Vamos ver, de acordo com a avaliação que os especialistas vão fazer. Aí, no hospital, ele vai ter um bloco cirúrgico. Entenderam a diferença? De onde que a gente vai encaminhar esse paciente? Ô, professora, Oi? mas mesmo assim, professora, não dá tempo de fazer isso tudo, não? Gente, isso aqui é muito rápido. Nossa, A gente Gasta 7 minutos, você vê nos vídeos, 7 minutos. Gente, a gente consegue fazer isso aqui tudo muito rápido, porque você não está fazendo sozinho, tá fazendo tudo, a gente está fazendo tudo em equipe. Enfermagem, a gente sempre trabalha em equipe. você fica muito cansada? Claro, né? Eu acho que com a prática depois melhora, né, Cateline? Com certeza. Depois já pega o jeito, acabou. Exatamente. Eu coloquei os sinais vitais por último, tá errado, tá, Tá, né? por quê? Porque dependendo do sinal vital dele, você vai precisar de fazer alguma intervenção. Ah, eu posso te mandar de novo? Pode, gente, mas não tem necessidade, não. Aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem me mandar de novo, pode mandar, tá? Tem problema, não. E a Gente, vítima dois? vocês ficaram com alguma dúvida nessa vítima 1? Não. Não, né? Hã? Como que chama aquele negócio lá que a gente ressuscita o paciente? Quando ele tá com parada cardíaca. Uai, como assim? Quando ele tá morrendo, com parada cardíaca, aí Você fala você desfibrilador? no peito dele assim que ele pula. Desfibrilador. Quando a gente não tem, você tá fazendo primeiro. Desfibrilador. Mas Isso. tem como fazer isso com a mão mesmo, né? Só com a mão. Aí você vai fazer uma RCP, né? Uma ressuscitação cardiopulmonar. Ah, tá. Inteligente. Isso é amor. Sei que vocês já fizeram a aula, né, gente? Já, mas eu também não sei não, professora, porque a gente teve no começo do curso com aquele cara lá, ó. A prática, não. É porque mas a gente eu falei eu expliquei para vocês a aula aqui, né, gente, no online. Não, professora, mas Ah, não, aí sim. Então, gente, não me deixa mais triste, Só não. teórica. Hã? Você explicou só a parte teórica. Então, gente. Isso. Salvar alguém. Gente, vocês vão chegar lá ainda, tá? Uma hora vai dar para vocês. Ô, professora, Oi. por que você não fez torniquete aí nesse camarada vitimão? Porque aqui não precisou, porque aqui o curativo compressivo segurou. Você fez a mesma pergunta que eu? E se não tiver curado e eu se fazer o torniquete, ele não fica sem perna, não? Porque o ele já tá pra fora o osso. Então, aí depende do nível da fratura, de como que tá a hemorragia, se a gente vai precisar de torniquete ou não. Um exemplo de torniquete é aquele cara lá, aquele menino que a linha de papagaio cortou a perna dele. Aí a hemorragia tava, como que fala, professora? Tava demais. abundante. Aí a gente vai colocar hemorragia abundante em grau avançado. O que acontece? Aí, nesse caso,
Só fazer um curativo compressivo não vai segurar. Por isso que a gente vai fazer o torniquete junto com o curativo compressivo. Mas a gente deixa sempre o torniquete, gente, para último caso, tá? Então a gente sempre primeiro vai optar só por curativo compressivo. Entendeu. Ô, professor, eu li na autoescola que se você fazer o torniquete errado, você pode fazer o cara perder o membro. Exatamente. Por isso que o torniquete hoje, quem que pode fazer torniquete, gente? Eu já falei. O enfermeiro, o superior e médico? Somente SAMU e bombeiros. Somente se tiver no SAMU e no bombeiro. Só assim que tem respaldo para fazer. Triste. Tá? Então, Mas o técnico no SAMU pode fazer? Não, técnico não. Só enfermeiro e médico. Na USA, só a USA. Ô, professora, aqui, sabe a moça que socorreu o menino da linha de papagaio? Ela, na hora ela estava passando, ela era técnica, ela que fez o torniquete dele. Diz que se não fosse, em casos extremos assim, aí pode. Não pode não. Ela pode perder o corém dela por conta disso. Nossa, meu Deus do céu. Não pode Mas fazer, assim, dizem que se ela não tivesse feito isso, ele não teria salvo, não. Possivelmente, mas só que ela não tem respaldo nenhum. Professor, Oi. nesse caso aí que a Lisa está falando, que a senhora falou que ela pode perder o corém dela, se ela não socorresse ali naquele momento aquela vítima, ela poderia fazer negando. Não seria omissão de socorro, não. Porque o que ela poderia fazer não é porque você está ali, você é da área da saúde, você tem que fazer tudo, não. Então, por exemplo, se você está vendo um paciente, ele está com uma via aérea obstruída, e aí você precisa, por exemplo, fazer uma desobstrução com a traqueostomia de urgência. Você, como técnico de enfermagem, vai fazer porque você sabe que tem que fazer? Não. Você não tem perícia para isso, não é? Da mesma forma, ela também não tem perícia suficiente para isso. Então, ela poderia ter piorado o estado do paciente. Então, da mesma forma que a gente é enfermeiro não pode fazer essa questão de torniquete. Aí a gente só tem a gente faz. Aí o paciente morre. A gente também perde corém, não perde? Perde, exatamente. Inclusive, mesmo o paciente vivendo, se a família denunciar, ela também perde o corém. Nossa, é complicado, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, tentando ajudar o outro, porque a gente pode se prejudicar, né? Então, tipo assim, no caso dela, o máximo que ela poderia ter feito era um curativo compressivo. Ela não poderia ter feito torniquete. Ela tirou a blusa e fez, levou ele para o hospital. Aí falando que ele não perdeu mais por causa desse torniquete dela. Então. Mas aí é complicado. Ô, gente, então vamos lá. A vítima 2. Com queixas álgicas, né, em membro superior direito, sem conseguir realizar qualquer movimentação. Então, digamos que ela está com a dor aqui no braço e ela não consegue fazer isso aqui, por exemplo. Não consegue movimentar o braço. Pode ser uma fratura? Pode. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente também vai colocar essa vítima, né, em decúbito dorsal, vai realizar a imobilização da cervical e vai fazer um exame físico rápido. E aí, logo em seguida, o que a gente vai fazer? Gente... A gente vai imobilizar, ué. É mais. Mobilizar com um negócio a gente vai cervical. fazer, tipo, as mesmas coisas que aconteciam, só tirar, tipo, o controle da hemorragia, do curativo, a gente vai fazer quase que as mesmas coisas, aferir os dados. Imobilizar a fratura com tala. Uhum. A gente vai precisar de colocar um acesso venoso nele? Sim, para dor. Não sei, porque ela pode estar com uma fratura fechada. Então, se ela tiver com uma fratura, ela vai estar com muita dor. Então, vai do caso, eu não sei. Gente, a gente consegue fazer medicação até intramuscular para dor, vocês sabiam? A gente pode fazer de pirona IM? Sim, pode.
Vocês já, quem tem criança aí já viram no hospital? Isso que eu ia falar, quando ele está com febre, direto na bunda. Plasio. Vocês já viram isso? Na bundinha também? Sim. Então, gente, por quê? A gente vai evitar sempre fazer tudo que for desnecessário no paciente. O que eu expliquei para vocês lá naquela aula de APH? Que quando a gente precisa fazer um acesso no paciente, a gente vai fazer, mas quando o paciente ele vai ser recebido na unidade hospitalar, por exemplo, o que vai acontecer? Eles vão retirar aquele acesso, não é? Não é Faz isso? tudo de novo, né? Faz tudo de novo. Por quê? Porque você é responsável pelo procedimento que você fez. Agora, pelo que o outro fez, você não é. Se ele estava em outra unidade, se ele estava em outra ala do hospital, você precisa trocar? Precisa trocar. E principalmente porque a gente estando na rua, por exemplo, o índice de contaminação é muito maior. Mesmo que você passe um algodãozinho com álcool ali, ó, a gente está cheio de germes, de poeira em volta, um monte de gente que geralmente fica lá em cima, aí fica gotícula, tudo em cima do paciente. Então, o risco de ter uma infecção pelo local da inserção do catéter é muito grande. Então, se o paciente ele está com fratura fechada, ele tá com dor? Tá. Se for necessário, a gente pode fazer um intramuscular nele, mas geralmente a gente do APH, a gente não faz medicação para dor, tá? A gente vai imobilizar o paciente e encaminhar ele o mais rápido possível para a unidade hospitalar, tá bom? Nesse caso aqui, o que a gente precisa fazer então ainda nesse paciente? Avaliar os sinais vitais, né? Não, verdade, eu ia te perguntar isso. Hã? Eu ia te perguntar isso, se antes de imobilizar não tinha que avaliar os sinais vitais dele. Não, a gente primeiro vai imobilizar e depois a gente vai avaliar os sinais vitais. Porque quando a gente imobiliza a fratura, né, a possível fratura, a gente diminui a movimentação, então ali também a gente já diminui a dor do paciente, tá bom? Então depois disso a gente vai fazer o quê? Então a gente não vai precisar então de um acesso venoso, a gente precisa colocar manta térmica? Sim. Por quê? Não precisa não tem nenhuma hemorragia, né? Não tem nenhuma hemorragia. Então, não é necessário, tá? Manta térmica. A manta térmica a gente usa só quando o paciente está com algum tipo de hemorragia, está perdendo líquido, está perdendo sangue, para tentar diminuir, para tentar fazer com que a regulação termostática dele permaneça. O que mais, gente? Então, a gente vai acionar a central de regulação, né? E esse paciente tem que ser encaminhado para onde? Hospital de referência. Ó. Hospital? Esse paciente precisa de hospital? Não, gente, esse paciente não precisa de um hospital. Uma UPA mais perto aí, ó. Isso aí. Por que é uma UPA, gente? Porque aqui nesse caso não está definido que ele está com uma fratura. Segundo, se ele tiver com uma fratura, o médico, um ortopedista, consegue colocar esse osso no lugar e vai fazer um raio-x. Na UPA ele tem suporte, consegue fazer o raio-x, e aí ele vai fazer o engessamento do membro, tá bom? Entendeu? Gente, alguma dúvida? Não. Professora, Oi. corre o risco, porque falou que essa vítima 2, ela estava sem movimentação. Corre o risco dela tentar movimentar, tipo assim, com o outro braço que não foi danificado e essa fratura de ficar exposta? Corre o risco. Mas geralmente eles não fazem isso não, porque estão sentindo tanta dor que eles ficam com medo de mexer. Então é muito difícil a pessoa mexer. E aí, às vezes, ela está começando a sentir dor mais por olhar do que a dor propriamente dita, porque no momento do trauma, como eu já tinha falado antes, a adrenalina ela está num pico muito elevado. Então, a dor dessa pessoa é quase que zero. Depois, quando o sangue vai esfriando, que ela começa a sentir dor mesmo. Por isso que a gente também tem o tempo para não medicar no local e ainda conseguir levar para a unidade de atendimento para ser medicado, entenderam? Entendeu? Beleza.
Sim. Gente, aqui ficou alguma dúvida? Acho que agora não. Tá, depois eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, tá? Bom, gente, então agora vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é o seguinte, eu quero mostrar para vocês essa escala de Como de Glasgow, que ela foi atualizada em 2018. Então, ela tem um QI a mais. O que seria isso? Na escala de Glasgow, a gente precisa avaliar abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, não é isso? E aí, agora, a gente também avalia a resposta... Oh, o negócio ficou aqui, né? Peraí. Ah, o trem parou aqui. Eu tô achando que eu... Deixa eu só... E aí, agora, desde 2018, quando eles atualizaram, a gente também avalia a resposta pupilar, tá? Vocês estão olhando, vocês estão vendo aí? Peraí. Tá muito pequeno, quase não tô vendo. É porque se eu coloco maior, não aparece tudo, é difícil. Peraí. Eu vou colocar isso aqui no AVA para vocês, tá, gente? Ah, bom. Melhorou? Dá para dar melhorou. zoom na tela, Roberta. Hã? Dá para você mesmo dar zoom na sua tela do celular. Olha Não, aqui, eu tô no computador. Então, olha só. Vamos ver aqui, ó. A abertura ocular, então, a gente vai sempre avaliar se está espontânea. Então, se está espontâneo, o paciente ganha 4 pontos. Se a abertura ocular se deu pela voz, a partir de que você fazer algum chamamento ao paciente, aí ele vai ganhar uma nota de 3. Se for a abertura ocular se deu pela dor, então vai ser quando você faz um estímulo de dor, tá? Então ele vai ganhar 2. E se você fizer qualquer movimento, fazer estímulo de dor e nada, esse paciente ganha 1 ponto, porque não teve abertura ocular. Na resposta verbal, se esse paciente está orientado no tempo, no espaço, se ele sabe onde que ele está, se ele lembra o que aconteceu, esse paciente ele vai ganhar 5. Se esse paciente, na resposta verbal dele, está um pouco confuso, você pergunta para ele, seu João, você lembra o que aconteceu? Esse Natal tá tranquilo mesmo, porque nós estamos vendo até o Papai Noel andando aqui de uma vez, isso acontece, tá, gente? Então, esse paciente, ele tá como? Ele tá confuso, né? Se ele tá confuso, ele vai ganhar 4. Se você vai conversar com ele, fala com ele, seu João, o senhor lembra o que aconteceu? Eu quero comer tudo que eu tiver vontade de comer agora. Eu vou comer agora. Aí começa a falar palavrão no meio. Então, são palavras inapropriadas para a resposta que você perguntou, né? Para a pergunta que você fez, a resposta foi inapropriada. Então, esse paciente vai ganhar 3. Se você pergunta para ele, aí ele começa a balbuciar, você faz uma pergunta para ele, ele tenta falar, mas ele não consegue, aí fica... Então, são palavras incompreensivas, né? Para de rir. Para, gente, rir de mim. Então, esse paciente ele vai ganhar 2, não é isso? E se você pergunta para ele, ele não fala nada, não sai nada, então não tem nenhuma resposta, ele vai ganhar, então, 1. Na resposta motora, se você fala com ele assim, seu João, levanta os braços para mim, ele levantou, então ele obedece aos comandos, então ele vai ganhar a nota 6. Você fala assim, seu João, o senhor sabe me falar onde que tá doendo? Aí ele vem colocar a mão na cabeça. Então, ele localiza a dor. Então, ele vai ganhar 5. Você fala assim... E se ele tiver... Professora? E se ele estiver mentindo? Aí, vai ser no movimento de retirada. Aqui, gente, de qualquer forma, a gente consegue avaliar, basicamente, se o paciente está mentindo, a gente consegue ver, tá? Claro que a dor, a gente não consegue, a gente nunca vai falar que o paciente não está sentindo dor. Você está falando, você falar com ele assim, de 0 a 10, 10 é o máximo de dor. Quando você está sentindo, ele fala 1000, você vai colocar que está sentindo dor de 10? Vai, mas aí você pode colocar, de acordo com as faces de dor dele, a nota é tal. Entenderam? Porque a gente também tem a escala de faces de dor, tá? Isso aí é uma outra aula que vocês vão ver depois.
Aliás, essa aula de faces de dor, vocês vão ver em tratamento, vocês já viram em tratamento clínico, lá no primeiro módulo. Movimento de retirada, o que que é isso? Hã? Não vi nada, não. Tá, depois eu mando para vocês, gente. Eu acho que a gente viu na aula do Marcos, naquele trabalho sobre escala de dor. Então, tá vendo? Ou vocês conversam fiado? Ué, mas não é tratamento clínico. Mas vocês viram a escala de dor, né? De acordo com o professor. É porque tinha que ter também no tratamento clínico, mas tá bom. A resposta, o movimento de retirada, ou seja, a gente pega no paciente, aí ele vem e faz assim, ó. Ele vai ganhar 4, tá? Flexão anormal, ou seja, ele vai ficar fazendo tipo aquele estique nervoso, tá? Não vai ser a crise convulsiva, viu, gente? Então, vai ser uma flexão anormal. Extensão anormal, ou seja, o membro, você tá vendo que ele tá com uma fratura, aparentemente, a olho nu você consegue ver, porque a extensão tá normal. Esse braço tá de um tamanho e esse tá de outro. Então, a extensão tá normal. Geralmente, a gente consegue ver isso principalmente nos membros inferiores, tá? Então, esse paciente ganha 2. E se a resposta motora não tem nenhuma, você pede para ele fazer você olha, avalia, você não vê nada diferente, ele não tem nenhuma reação, você pede para ele levantar a perna, ele não levanta, você pede para ele, você olha as duas pernas dele, não tem nada diferente, ele não consegue movimentar nem nada, a resposta motora dele, então, ele vai ganhar 1, tá? Aí, a resposta pupilar é o seguinte, se nenhuma, olha aqui o que eu coloquei aqui para vocês, a escala de Glasgow normal, são esses três vértices, né? Vai ser a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. A pontuação mínima do paciente vai ser 3, né? E a pontuação máxima vai ser 15. Fazendo essas avaliações, aí a gente vai passar para a resposta pupilar. Como que a gente avalia a resposta pupilar? Olha aqui, gente, eu coloquei aqui uma colinha para vocês. Aqui, ó. Como classificar a escala de Glasgow com a resposta pupilar? Então, vai ser a escala de coma de Glasgow menos a pupilar. Então, primeiro, a gente vai fazer a avaliação da escala normalmente, levando em conta a resposta da abertura ocular, de fala e de movimentação, avaliação da reatividade pupilar com estímulo luminoso. Então, primeiro, a gente vai fazer o esquema. Olha aqui um exemplo que eu dei para vocês, ó. Um médico socorrista do SAMU chega à cena de um acidente e, ao avaliar o paciente, seus olhos não abriram. Nem a estímulo sonoro, nem a verbal. Ele emite sons que não chegam a formar palavras. E seus membros estão em extensão. Logo, sua classificação na escala de coma de Glasgow é... Então, vamos lá, vamos voltar aqui, ó. O O aqui, gente, é ocular, tá? Ocular, então, ele ganhou 1 porque nenhuma. Ele não teve nenhuma abertura ocular, não foi isso que estava falando lá? Aí, aqui, ó. Na resposta verbal, ele ganhou 2. Por quê? Porque ele tinha palavras incompreensivas. Porque fala assim, ó, que ele emitia sons, mas que não chegava a formar palavras. E na resposta motora, ele ganhou 2 também, porque ele tinha uma extensão anormal, né? Ou seja, ele tinha a diferenciação dos membros. Então, somando tudo, ele ganhou 5 pontos, não foi isso? Ele ganhou 2 pontos na abertura ocular, 2 pontos na resposta verbal e 2 pontos na resposta motora. Somando tudo, ele ficou com 5. Aí, em seguida, o médico foi verificar, então, a reatividade da pupila à luz. Então, a pupila direita foi fotorreativa, só a pupila direita que foi fotorreativa, ou seja, a outra não apresentou nenhuma reação. Então, ele teve uma escala de coma de Glasgow normal dela, foi 5 pontos, menos 1, por causa que só uma pupila foi dilatada, teve a reação. Porque olha aqui, gente, na resposta pupilar,
Se nenhuma das duas tiver fotorreação, então ele vai ganhar 2. Se apenas uma reage ao estímulo luminoso, ele vai ser -1. Aqui vai ser -2, aqui vai ser -1. E se for reação bilateral ao estímulo luminoso, 0. Ou seja, vai ser a quantidade a soma dos 15 pontos, né? Que pode ser o total até 15, ou o mínimo de 3, no caso desse paciente foi 5, menos a do estímulo pupilar. Ou seja, uma pupila só dele que reagiu, não foi? Então foi 5 menos 1, ele ficou com o total da escala de Glasgow de 4 pontos. Ficou entendido ou não? Não. Não? Ô, Catelinha. Oi. Explica de novo, por favor. Lá tudo ao contrário, né, então? Hã? Na resposta pupilar. Na resposta pupilar, a gente vai subtrair. Isso, e na outra a gente vai somar. Aí a gente vai subtrair o valor da escala de Glasgow. Entendi. Entendeu? Então, ela não faz parte totalmente da escala. Porque ela foi um complemento que eles colocaram na nova escala de Glasgow, entendeu? Por quê? Porque eles perceberam que quando a gente avalia as pupilas, né, a fotorreatividade das pupilas, a gente consegue aumentar o nível de discernimento em relação ao trauma que esse paciente sofreu, tá? Então, por quê? A fotorreatividade, a gente avalia o quê, gente? O nível de TCE, não é? Trauma crânioencefálico. Então, a partir dessa quantidade, né, que a gente vai conseguir avaliar, dessa reação fotorreativa, que a gente vai conseguir avaliar a extensão do trauma já na cena do local. Deu para entender? Deu um pouco. Hã? Deu um pouco. Tá, essa colinha aqui vai ficar lá para vocês também, lá no ar. Difícil, viu? Não, gente, não é difícil não, presta atenção. Essa escala de Glasgow, em todo trauma, a gente faz essa avaliação, tá? A maioria dos casos, o Glasgow vai estar de 15. Por quê? O paciente vai estar lá conversando, orientado, verbalizando, não é isso? Quando o paciente, por exemplo, quando vocês pegam uma pessoa bêbada, você pode falar que o nível de Glasgow dela está 15? Sim ou não? Não. Não. Então vai estar quanto? Uai, vai Por que estar. não pode falar que está 15? Então, porque. Não, professora, vai, porque ela. Porque vai ter palavras incompreensivas, dependendo do estado que a pessoa está, de embriaguez. Ou então pode estar confusa, né? Pode ter palavras inapropriadas, exatamente por isso. Mas Tá? tem gente Então, mais inteligente do que são. não, gente, mas uma coisa é inteligência, outra coisa é consciência. Que aqui é o nível de consciência. Hã? O consciente também. Eu conheço gente que fica consciente quando tá muito, muito bêbado. Não, gente, mas você fica, mas tem níveis de inconsciência. Fica consciente, mas tem coisas inapropriadas no meio. Por exemplo, a resposta verbal dessa pessoa, às vezes vai ter fala inapropriada ou incompreensiva, porque vai estar tão bêbada que não vai conseguir falar tudo da forma adequada. Tá consciente, mas então vai sempre estar faz pouco merda. confuso, entendeu? Às vezes tá lá numa cena lá que todo mundo morreu, aí a pessoa vai estar lá rindo. Foi eu que fiz isso. Essa pessoa tá o quê? Essa pessoa tá confusa, não tá? Então vai estar lá um 14 que a gente fala, né? O paciente tá com 14. Sua cara fazer isso, Cateline. Não, gente, para de show, tá? Olha que seu marido tem um bar, hein, professora? Pois é, e eu não bebo nenhuma gota, tá, gente? Aí, gente, o que a gente vai avaliar é sempre isso, tá? Aí, antigamente, a gente avaliava só esses 3 níveis, da abertura ocular, da abertura verbal e da abertura motora. Tem locais que eles ainda ensinam somente esses 3, mas a gente precisa hoje avaliar também a resposta pupilar. Inclusive, desde de 2018, inclusive a ATLS também já estipula isso, que é uma instituição voltada para as urgências e emergências para os traumas, tá? E aí a gente tem que avaliar, então, de acordo com essa avaliação também da reação pupilar. Então, antigamente, era no mínimo 3 e no máximo 15. Então, a partir da avaliação pupilar,
o paciente ele fica com no mínimo 1. Por quê? Porque se, por exemplo, ele ficou ao todo com 4, se ele tiver, se ele ficou lá com no mínimo 3, porque ele não teve nenhuma abertura ocular, ele também não teve nenhuma resposta motora e nenhuma resposta verbal, ele ficou ao todo com 3 na escala de Glasgow, não foi? E aí, se ele também não teve nenhuma fotorreatividade em nenhuma das duas pupilas, ele vai ficar com 2. Então, vai ser 3 menos 2. Então, ele vai ficar com 1, não é isso? Na escala de Glasgow. Então, quanto maior o ponto, mais inconsciente a pessoa é. Exatamente. Ah, é o contrário. Exatamente. Olha lá, gente, tá lá a quantidade de pontos para vocês aí, ó, que é o score. Entenderam? Aqui, ó, o score aqui, ó, para vocês verem. Então, gente, antigamente, quando a gente usa, quem usa ainda, né, tem gente que ensina só isso ainda, quando usa só essas 3 vertentes, que é só a resposta motora, verbal e abertura ocular, o mínimo vai ser 3. Mas hoje, de acordo com a atualização, o mínimo vai ser 1. E o máximo continua sendo 15, tá? Por quê, gente? Porque se você fizer, se a abertura ocular for espontânea, se o paciente tiver orientado, se a resposta motora ele obedecer aos comandos, provavelmente ele vai receber, ele vai ter a reação bilateral ao estímulo luminoso, ou seja, ele vai ter 0 na reação pupilar, na resposta pupilar. Então, 15 menos 0 vai continuar sendo 15. Entenderam? Entenderam? Professor, então, eu só vou compreender mesmo depois de... Ô, prof, nossa, é muito bugado, mas dá para pegar um pouquinho. Ô, Aquila, o que você não entendeu? Olha só, por que você não entendeu? A gente vai pegar a conta da abertura ocular, a nota, né, o score da abertura ocular, o score da resposta verbal e o score da resposta motora. Vamos lá. Digamos que a gente vai atender um paciente e esse paciente, quando a gente chega lá quando a gente chega lá na cena, esse paciente, ele tá com os olhos fechados. Tá lá deitado de olho fechado, mas na hora que você chama ele, você cutuca, né? A gente sempre cutuca o paciente e chama ele. Então, quando ele ouviu a sua voz, ele abriu os olhos. Então, a abertura ocular dele foi a voz. Então, qual que é a nota que ele vai ganhar? 3, não é isso? Não é isso? Sim. Então, aí na resposta verbal, você perguntou para ele assim, senhor João, o senhor sabe o que aconteceu? Aí ele vai falar assim, eu sofri um acidente e eu tô sentindo dor. E eu tô aqui caído aqui, eu sei que eu bati meu carro. Então ele tá orientado? Tá. Então, 3 mais 5. Né? Então aqui ele já ganhou 8. Aí na resposta motora, você fala com ele assim, seu João, o senhor consegue me levantar as duas pernas para mim? Aí ele não consegue levantar. O senhor sabe onde que tá doendo? Aí ele vai lá e te mostra a perna direita. Então, ele obedece aos comandos? Não, porque os membros dele... Não, ele não obedece aos comandos. Porque os membros dele não conseguem fazer a força que você está mandando ele fazer. Mas ele localiza a dor. Entendeu? Então, ele vai ganhar 5. Entenderam? Sim. Sim. Então, agora sim, meu Deus. Então, aí vocês vão somar aqui, ó. Então, ele respondeu a voz, né? Então, ele ganhou 3, ele estava orientado 5, e ele localizou a dor 5. Então, ele ficou com 13, não foi isso? Foi. Sim. Então, 13. Aí, você vai lá e coloca uma luzinha lá nos olhos dele. Aí, as duas pupilas dele reagiram, né? As duas, então, contraíram, né? Sim. Então, ele teve reação bilateral ao estímulo doloroso. Então, ele ficou com uma nota de 0. Então, a gente vai somar
13 menos 0. Ele ficou, então, com a escala de Glasgow de 13. Entenderam? Agora, digamos que uma pupila dele tinha tido a reação fotossensível e a outra não. Então, uma contraiu e a outra não. Então, ele ficou, apenas uma reagiu ao estímulo luminoso. Então, só uma. Então, ele ficou com 1, não foi? Então, ficou 13 menos 1. Então, quanto que ficou a escala dele? De 12. Entenderam, gente? Sim. Ficou mais claro? Não, agora ficou mais claro. Ótimo. Alguém tem alguma dúvida? Ainda não, só na prova. Não, Mas, professora, eu vou acho passar que quando exercício para pegar pra vocês fazer isso aqui. atividade, nós ficamos mais craque, né? Oi? Quando nós pegar para fazer atividade ou trabalho desse negócio, a gente já vai aprender mais, a gente já vai Isso. memorizar. Bom, com certeza. Ô, gente, Ô, Nath, depois eu explico para você essa pergunta aí da atividade de saúde mental, tá? É isso mesmo, gente. Vocês vão somar, então, os 3 scores de cima e subtrair pela resposta pupilar. É isso aí, Áquila. É isso mesmo. Entenderam, gente? Ficou tranquilo agora, né? Yeah. Que ótimo. Então, gente, isso aqui eu vou colocar lá no AVA para vocês, tá? E... Quê? Malou? O que é isso? Malou, professora, você malou. O que é isso? É a coisa da Vanessa. Cadê a Vanessa? Hoje. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom. Você arrasou. Você arrasou. Ô, gente, então, eu vi que vocês... porque eu pensava que vocês já conheciam melhor a escala. Não. Nunca nem ouvi. Então, é o seguinte, eu trouxe uma atividade para vocês fazerem, que é o seguinte. Aí já não falou minha língua. Se Simon. A atividade, vocês estão vendo aí? Aham. É essa daqui. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Não, professora. Nossa, que tanto. Essa atividade aqui que eu trouxe para vocês. Eu queria que Eu bem pensando que era 4, aí diminui e vai para 10. Não vai para 10, não. Vocês param de conversar fiado, gente. Que são 5 questões. Que tanto. 5 questões. 5 questões é muito. Só que é o seguinte. Agora já tá dando 5 horas. Então, com 30 minutos, vocês não fazem isso tudo, não. Não, faz não. Então, nós vamos fazer o seguinte. Essas atividades aqui, vocês vão fazer e a gente vai corrigir na próxima aula, tá? E aí, gente, aqui já são coisas que vocês estudaram mesmo, mas a gente vai corrigir todas as questões na próxima aula. E na próxima aula eu vou trazer alguns exercícios para vocês somarem a escala de Glasgow dos pacientes. Pode ser? Pode, professora. Pode. Diminui a tela para me tirar print. Peraí. Oh, meu Deus. É para mandar por e-mail, Caterine? Exatamente. Todas as atividades vocês vão mandar por e-mail. Eu nunca mandei tanto e-mail na minha vida, igual eu tô mandando agora. Tá vendo? Professor, é bom que traz para vocês a tecnologia. Mas é verdade. Eu nem sabia mexer no e-mail. Não. Ô, gente, isso aí eu vou postar agora lá para vocês, tá? No AVA. Tá. Ai, que sono. Gente, tem alguma dúvida? Não, professor, acho que... Está na hora da prova. Não, gente, eu vou passar bastante exercício para vocês, porque vocês não ficar com dúvida. Tá bom? Professora, e a outra atividade que você deu? É porque na hora que você estava falando da atividade de saúde mental, a minha internet caiu, aí eu não vi o restante da aula. Professora. Oi. Professora. Cuida das suas vidas, gente. Peraí, gente. Mano, o Simon é muito chato, meu Deus. Que isso, Lavinha? Ai, meu Deus. Perdão. Peraí. Ô, Simon. Ô, gente. Oi. Qual que é seu signo? Hã? Qual que é seu signo? Ares.
Nossa senhora. Tinha que ser. Por quê? Nada, dá pra saber. Não, gente, cadê a Vanessa? Ô, gente, Ai, a pessoa tá aqui. eu tava sentindo um cheiro de pomada. Minha filha passou Bepantol nela toda. Aí ela chegou e falou que passou creme, gente. A minha tá cheia de Quarentena, né? Bepantol. Bem-vinda ao meu mundo. Ai, O gente, meu eu pegou a assim, canetinha que riscou o corpo todo. Professora, toda Lavínia é terrível, você não tá entendendo. então, gente, essa Ela tá aqui, tratando, professora, de fazendo Ai. teste de queimada, de como é que chama? Credo, qualquer coisa, tá ensaiando já, ué. Ô, gente, Dela aqui, eu vou tentar, sim, ô Ana, é o seguinte, a aula, então, nós estamos encerrando aqui, tá? Vocês esperem um pouquinho que eu vou encerrar aqui, tá, gente? Só um minutinho. Tá. Tchau pra vocês e até semana que vem. Tchau, beijo.